Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente inaugura esse nosso segundo curso sobre a vida, reflexões sobre a vida. Eu não pedi para nascer. Esse é o nosso tema de hoje. E quem vai me dar a grande honra de estar dividindo aqui essa sala é Dom Antônio. Dom Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para favorecer uma reflexão sobre temas da atualidade. Ano passado, por toda a mudança que a pandemia trouxe consigo e o medo da morte nos fez deter-nos mais nesse tema, refletir mais sobre esse tema. Mas o tema primordial é a vida. É verdade. Já tínhamos anunciado ano passado que íamos complementar aquelas aulas com essas outras que teremos nesse primeiro semestre. Então, por isso é um prazer compartilhar com você novamente essa sala. Espero que seja de tão grande proveito para os que nos irão assistir quanto foi o tema anterior. Porque eu agradeço muito a sua disponibilidade em levar toda a parte da infraestrutura técnica para que possamos ter essa possibilidade de chegar a muitas pessoas e que todos possam refletir conosco sobre essa frase tão feita não para anunciar umas aulas, mas para a gente pensar, né? Eu não pedi para nascer. Então, o que isso significa, né? Significa a nossa vida. Muito bom. Então, a gente vai hoje falar sobre a vida. Nossa primeira aula, o tema é a vida, um olhar religioso, um olhar filosófico e psicológico. No dia 5/5, na segunda aula, o nosso tema vai ser escolher na vida ou encalhar na vida. Esse é o nosso tema. E a terceira aula, no dia 2/6, né, de junho, o nosso tema é vida e felicidade, uma dualidade e uma expectativa. Então, a gente espera que você esteja com a gente aqui hoje assistindo e nas próximas também. E temos uma novidade que a gente queria compartilhar antes de começar a nossa fala, nosso compartilhamento, é que a gente vai fazer um sorteio de um livro, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Não sei se vocês já conhecem, quem não conhece vai ter o prazer de conhecer, porque é um livro maravilhoso. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, e a gente entendeu que esse livro tinha tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, esse livro vai ser sorteado e vai ter um sorteio também de um almoço comigo e com o Dom Antônio. Então, nesse almoço, a gente está até colocando uma observação, vai ser um almoço descontraído, mas com um olhar, né, com uma orientação, se a pessoa assim quiser, espiritual, e também uma orientação psicológica. Então, vai ser um encontro onde a gente vai poder trocar algumas informações e a pessoa vai ter exclusividade para poder conversar com a gente, se assim quiser. E aí me perguntaram, Dom Antônio, pessoas até fora do Brasil e pessoas fora do Rio de Janeiro, falaram para mim assim, mas se eu for sorteada, como é que eu vou fazer para almoçar com vocês? E aí a gente já deu um jeito, né, Dom Antônio? A gente vai fazer um almoço virtual. Nós estaremos almoçando juntos e você, que for sorteado fora do Rio ou fora do Brasil, vai poder almoçar da sua casa e a gente vai fazer uma conversa, um almoço online virtual. Então, não tem problema, já está resolvido. A distância não vai nos afastar, de jeito nenhum. Certo? Isso. Agora, como você concorre a esse sorteio? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no meu Instagram, @AnaPaulaPingarilho, e lá você vai encontrar uma postagem desse evento, do nosso curso de hoje. E aí lá você vai colocar o arroba do seu endereço no Instagram. Só isso que você precisa fazer. Se você quiser fazer outros comentários, claro, quiser marcar outra pessoa, para outras pessoas também participarem do sorteio, fique à vontade. Mas a ideia entra nesse post que vai estar divulgando, que tem a divulgação desse curso, e você coloca nos comentários o seu arroba do seu Instagram. E aí nós vamos fazer um sorteio no dia 3 de junho, vai ser um dia depois da última aula, então vai ser um aplicativo que a gente vai conseguir fazer através desses arrobas que estão lá no Instagram. E vamos até gravar para todo mundo ver que foi
fidedigno, né? Que não teve nenhuma, não burlamos, que realmente vai ser o sorteio de uma forma bem íntegra. Então, se tiver interesse, vai lá, se inscreve, também aproveita, me segue lá para você acompanhar algumas informações que eu venho compartilhando e deixa o seu comentário com o seu arroba. E aí você vai concorrer, vai ser um prazer almoçarmos juntos. Muito bem, então a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a vida, um olhar religioso. E aí eu passo a palavra para o Dom Antônio, que ele fique à vontade e nos dê uma aula. Tá bom. Uma reflexão propriamente dita, né? Isso. Na com verdade, muita frequência... Desculpa interromper, Dom Antônio. Uma pessoa me pergunta, várias pessoas devem ter perguntado para o senhor também, é um curso, então como é que eu faço para pagar? Como é que eu me inscrevo? Então, a gente está chamando de um curso porque é uma forma de a gente trazer um pouco do que a gente estuda, do que a gente gosta, do que a gente entende, mas como o Dom Antônio falou, é um grande compartilhamento, né? Uma grande troca. Mas a gente está chamando de curso, assim como fizemos com outro, que foi sobre a morte, e a morte não pode ser um tabu. Só mesmo para esclarecer, Dom Antônio. Isso mesmo. Então, vamos compartilhar reflexões. Isso. E a primeira reflexão que eu quero fazer é que muitas vozes se levantam negando esse olhar religioso da vida. Porque dizem que a religião pode fechar o ângulo com seus dogmas, o ângulo da reflexão. Mas nada mais contrário, porque a religião abre a nossa inteligência, nos dá possibilidades de refletir sobre o valor, a promoção e a defesa da vida, sobretudo da vida humana, que é, para todos nós, um valor primordial, e nos últimos meses todos nós temos como objetivo diário estar vivo. É uma graça que nós temos que alcançar todos os dias, porque estamos muito vulneráveis a uma possibilidade de um contágio e de uma evolução mais grave dessa doença. Então, acho que todos nós estamos, nessa época da história da humanidade, percebendo que o máximo valor que nós temos é a vida. E dentro do cristianismo, ou seja, todas as igrejas cristãs, né, e de modo muito particular a Igreja Católica, todas têm a plena consciência de que uma parte essencial da sua mensagem para a humanidade é falar que a vida humana é um valor inefável, um valor indiscutível, um valor insubstituível. O que nós podemos dar em troca da vida? Então, o ato prioritário dessas vozes, né, que se levantam contra a vida é justamente desvalorizar a vida. Muitas pessoas parece que têm essa missão durante a sua passagem pela Terra, desvalorizar a vida, tirar a vida, né? Colocar a vida humana num patamar de igualdade com a vida vegetal e a vida animal, que também são vidas valiosas. Mas nós temos que ter uma consciência muito clara que a vida humana, né, é uma obra-prima de Deus. E trago aqui, já que estamos numa reflexão, né, um dos livros mais reflexivos da Bíblia, o livro da Sabedoria, que numa frase, logo no início, diz: Deus não fez a morte, nem se alegra que pereçam os vivos. É verdade que na natureza, no mundo criado, existem seres que morrem e desaparecem.
pois são seres puramente materiais, o que não acontece com o ser humano. O olhar religioso nos permite ver na vida humana um valor sagrado. E onde está a sacralidade da vida humana? Está justamente que cada pessoa é imagem do Criador. Enquanto que na vida vegetal, na vida animal, também existe uma relação com o Criador, mas são os animais, as plantas são pegadas de Deus, mas não são imagem de Deus. A gente, através dessas criaturas vivas que morrem e materialmente são tiradas da criação, nós vemos nelas uma oportunidade de ter a pegada e pensar quem imprimiu essa pegada. Ou seja, pensar no Criador. A criatura nos faz pensar no Criador. Mas a vida humana, segundo esse olhar religioso, não é levar a pensar. Se nós somos realmente humanos, valorizamos a vida como um valor primordial, nós estamos vendo a imagem de Deus, que Deus é vida. Deus é a plenitude da vida. Cada ser humano é sinal visível de uma pessoa da qual nós todos nos originamos, que é Deus. Então, a vida humana é uma participação da vida divina. Isso está plenamente na consciência das pessoas, que nós falamos com muita facilidade que tal pessoa, aquela pessoa é divina. Eu adoro aquela pessoa, como sinônimo de eu amo, né? Eu adoro aquela pessoa. Aquela pessoa, para mim, faz falta. Por quê? Porque Deus está naquela pessoa. Deus está visível, né, na pessoa humana, né? A vida humana é um dom de Deus. Por isso eu não nasci, eu não pedi para nascer. Eu recebi um dom, né, gratuito. Quem, entre aspas, pediu para eu nascer é Deus. Esse Deus, isso também está outro olhar religioso, está também na Bíblia. Né? Antes que fosse concebido no seio da sua mãe, eu te conheci, eu te amei. Na mente de Deus, antes mesmo da concepção, cada um de nós já estava presente, com um propósito, um projeto. Eu quero que as pessoas me conheçam através dessa pessoa que eu vou criar. Eu vou conceder esse dom de ser vivo, mas um ser vivo especial. Sim, com a sua dimensão material, com a sua dimensão física, mas, sobretudo, com a sua dimensão anímica, a alma, que é imortal. Então, os seres materiais morrem e desaparecem. O ser humano morre e continua vivo, porque a alma é imortal. E é tão preciosa a vida humana que Deus não só a criou, mas Deus, através do seu Filho, assumiu a vida humana. É tão preciosa, tão sagrada, que Deus quis ser humano. É um mistério. Sem deixar de ser Deus, tornou-se humano. E ao ser humano, Deus não se rebaixou na sua sacralidade, na sua divindade. Então, essa é uma realidade tão presente que contestar o olhar religioso é apagar da consciência humana isso que naturalmente nós pressentimos, que cada ser humano é divino. É tirar da cultura humana
o conceito de dom gratuito. Cada um de nós é depositário de um dom gratuito. Por isso nós não pedimos para existir, para nascer. Nós não pedimos para ser criado, porque é gratuita. A vida humana é gratuita. E combater o olhar religioso é erradicar a gratuidade na cultura humana. Porque muitas vezes nós achamos sempre que as pessoas são devedoras, que as pessoas devem fazer isso, devem fazer aquilo para mim, né? Não, mas é que cada pessoa é gratuita. Se um de nós entra na vida de uma outra pessoa, né, é porque aquela pessoa recebeu um dom gratuitamente. É preciso ver isso, né? E os que gritam contra o valor sagrado, inefável, insubstituível da vida humana, querem ser donos da vida, porque não reconhecem a vida como um dom. E aqui eu trago outras palavras lá do início do cristianismo, de Tertuliano. Uma frase forte, né? É um homicídio antecipado impedir alguém de nascer. Que se suprima a vida já nascida, ou que a faça desaparecer ao nascer, isso não tem nenhuma diferença. O ser humano já é humano, ainda que tenha depois ter que se tornar mais humano. Mas já é humano. Se na concepção não é humano, nunca será mais humano. Mas, tendo recebido esse dom da vida, como um ato criador de Deus, com a cooperação, né, do homem e da mulher, ele já é humano e será humano para toda a vida, mas tem que se tornar mais humano. E a vida humana tem um valor tão sagrado, e desde o seu início, né, revela uma ação criadora de Deus, que os homens colocaram o direito à vida como direito fundamental. Um direito, né, que está acima de todos os demais direitos. Porque se a legislação dos homens não reconhece a vida como um dom, por isso deve ser, né, reconhecido também como um direito fundamental, onde se sustentam os outros direitos. O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à associação, o direito a constituir uma família, o direito à alimentação, o direito ao bem comum. Esses outros direitos estariam, né, suspensos no ar, porque o direito fundamental, o direito que alicerça, está sendo negado. Então, não se tem direito a matar. Se tem o direito a viver, e viver com dignidade. Por isso, porque a vida é um valor sagrado, o direito à vida deve ser protegido por todas as legislações e todos os ordenamentos jurídicos. E toda discriminação contra a vida é sempre uma injustiça pessoal e social, independentemente dessa discriminação ser de raça, de sexo, de religião, de posição social, porque a vida é um valor inefável, sagrado para cada pessoa humana. Não tem uma pessoa que tem mais vida do que a outra, né? E aqui há um pensamento, uma reflexão que eu proponho para vocês fazerem, e não um jogo de palavras, né? A frase está bem elaborada. Não é o reconhecimento do valor da minha vida por outras pessoas que me dá esse direito.
não é o reconhecimento do valor da vida por outras pessoas que me dá o direito à vida. O direito à vida precede todo o reconhecimento humano. O valor da vida tem que ser conhecido por todos e não reconhecido para ele existir. Porque o reconhecimento parece que tem que ser aprovado, né? E, na verdade, é uma violência muito grande fazer com que as pessoas dependam do reconhecimento de outras para poder viver. Uma violência grande essa. E o novo ser humano, por ser um dom do Criador, sempre enriquece a humanidade. A pessoa concebida é um dom de Deus e um dom para seus pais, um dom para sua família, um dom para sua época histórica, um dom, né, para todos aqueles que têm a oportunidade de gratuitamente acolher esta vida. Então, esse é o olhar religioso. E as vozes que se levantam contra o olhar religioso são vozes que querem ser, né, os portadores da certificação, do reconhecimento de que a vida existe. Né? Então, a vida existe por si mesma. Conhecer a vida como dom de Deus, né, talvez seja o conhecimento mais inteligente que a gente tenha, mais sábio. Por isso que o livro da sabedoria diz que Deus não fez a morte, Deus fez a vida. Deus mantém a vida. E se a morte existe, é justamente por causa de vozes que se erigiram como, né, reconhecedores de vidas mais valiosas e vidas menos valiosas. Vidas úteis e vidas inúteis. Isso é discriminação. Porque a vida, para cada pessoa, é um dom. E, repito, para cada família, para cada época histórica, para cada momento social, qualquer vida é sagrada e deve ser respeitada desde seu início, na fecundação, até o seu término natural, na morte. E certamente agora, né, com os seus conhecimentos, também Ana Paula complementará esse olhar religioso com a visão filosófica. Isso. E então eu vou dar início à parte filosófica e depois o Antônio também vai complementar, porque somos apaixonados pela filosofia, um pouco, não é isso, Antônio? Entendo que o senhor também gosta bastante, então a gente gosta, então a gente vai se meter aqui na filosofia um pouco, para trazer um pouco desse olhar, assim como a gente fez no outro curso. Então, primeiro, fazer um comentário, porque eu fiz uma postagem ontem e eu falei uma frase de Sócrates. E aí depois eu recebi algumas mensagens, né? Eu gosto depois que o pessoal tem a repercussão, né, do que você comunica. E aí uma pessoa falou assim, nossa, mas que interessante, né? Filosofia, eu nunca mais ouvia falar de filosofia. É uma pessoa que não é da área de psicologia, de uma outra área. E aí foi que eu disse para ela e vou dizer para vocês aqui, né? Assim, infelizmente, atualmente, a filosofia não é uma cadeira prioritária como antigamente, como alguns anos e muitos anos atrás, por conta da sua não praticidade, né? Não tem uma natureza prática, ela traz reflexões, ela instiga, ela te tira um pouco do pensamento robótico, ela te traz mais consciência. E aí eu vou trazer uma frase de uma filósofa, Marina Garcês, onde ela diz: a filosofia não é útil nem inútil, é necessária. E acho que justamente por isso, porque ela instiga um pensamento menos automático, porque a gente não para, às vezes, para refletir de coisas óbvias ou de coisas mais profundas. Inclusive, esse é dos pontos que a gente vai abordar aqui. Eu não pedi para nascer. Se você vive com essa proposta, eu não pedir para nascer, você fica descompromissado no sentido de eu não pedi para nascer, então estou aqui, vou esperar a hora de partir. Então, a proposta da filosofia traz esse chamado também de você é responsável para pensar, já que você está aqui, o que você faz com a vida? Mas esse é um papo mais
para o outro módulo da psicologia. Mas quando a gente fala, então, o que é a vida, é um conceito que é muito discutido na filosofia, por isso a filosofia abraça muito o nosso tema e a gente decidiu trazê-lo para a nossa conversa aqui. Mas não é fácil dissertar sobre a vida, assim como a gente também viu quando a gente falou sobre a morte. Não é fácil falar sobre esse tema. Inclusive, dentro da filosofia, é tida como um enigma, como um mistério. E eu vou aguçar um pouquinho mais, para mim, como se a vida fosse uma grande esfinge, no sentido de estar produzindo enigmas o tempo todo na nossa vida. A gente está sempre com questões. Então, eu entendo que é uma grande esfinge que vai gerando esses enigmas para a gente. E aí eu também, de novo, no domingo, eu fiz fiz um comunicado também no meu Instagram, no meu Facebook, perguntando o que é a vida, já fazendo uma prévia do nosso curso, né? Aquecendo e estimulando os filósofos da vida. E eu recebi algumas respostas bastante interessantes, e eu queria ler duas que me responderam, que eu achei bem legal. Então, eu vou ler aqui, pegar os meus óculos para poder não perder nenhuma frase. A primeira pessoa disse assim, foram várias pessoas que responderam, inclusive, se você quiser responder ainda, vai lá, você responde. Gilberto Martins disse o seguinte: a vida é uma dádiva divina que nos permite vir ao mundo e construir ao longo dela significados para a nossa existência, de modo que ela não seja em vão. Então, ele está abordando aqui a ideia do quanto a gente precisa entender, esse filósofo da vida, o Gilberto, que a gente precisa dar valor, ou seja, agregar valor para que nada seja em vão. E eu achei muito interessante. E aí tem uma outra pessoa, a Luciana Gama, ela disse para mim que, ela mandou no interno, ela disse, eu não consigo te responder agora, mas ela mal sabia que já estava me respondendo ao dizer isso, que ela disse o seguinte: tenho que pensar, me concentrar para responder uma pergunta dessa. Essa pergunta é muito difícil, são muitas coisas que passam pela cabeça e eu tenho que fazer um resumo para conseguir falar sobre ela. E aí eu pensei, mal sabe ela que ela já está me respondendo com esse olhar filosófico, porque justamente essa é a proposta, né? Meu objetivo, quando eu fiz essa pergunta, foi já fazer com que as pessoas parassem um pouquinho para pensar sobre a vida, sobre esse conceito que é tão, de novo, tão misterioso, né? E aí, para a gente achar conceitos que falem da vida, não, de novo, não é muito fácil, nem mesmo a biologia moderna consegue entrar num consenso do que é a vida, né? E aí, mas quando a gente vai investigando um pouco mais, estudando um pouco mais sobre o assunto, a gente encontra algumas linhas filosóficas, talvez mais materialistas, mais concretas, que dizem que, na verdade, a vida é um acaso. Ela aconteceu aleatoriamente. Ela é a combinação de átomos e que se juntaram e, puf, deu a vida. Mas aí eu fico aqui pensando com vocês e convido vocês a pensarem aqui comigo. Se os átomos se juntaram, de alguma forma esses átomos tinham uma vida, né? E aí, para mim, a pergunta continua, né? De onde vem, então, essa vida? O que é essa vida? Então, e ainda assim, são questionamentos. E aí tem agora também uma outra forma de enxergar, que é através dos filósofos mais clássicos, da filosofia clássica, através de grandes obras da humanidade, de diferentes filósofos, eles trazem um outro olhar, que, na verdade, a vida não foi o acaso. A vida não é algo aleatório, que é mais profundo que isso. E aí, essa linha da filosofia mais clássica, com versões muito tradicionais, elas trazem uma proposta de que a vida, na verdade, uma descoberta de um conceito, vamos dizer assim, com tanto pensamento, que a vida tem o chamado a vida una. Então, se pensa na vida una para muitos filósofos mais tradicionais, como eu disse. E o que é essa vida una? A vida una é uma vida homogênea. Homogênea, ou seja, limpa, né? Una, singular, pura, saudável, e a surpresa infinita. Quando eu digo surpresa, é uma surpresa porque é uma outra vertente dentro da filosofia que traz esse olhar do não niilismo, de acreditar que existe um porquê estar aqui, né? Nesse mundo, nessa vida, nessas interações. Então, quando se pensa nessa vida una, nesse chamado vida una,
Tem um outro filósofo, o filósofo Platão, muito conhecido, um filósofo grego, onde ele se debruçou muito sobre esse assunto, se questionando como pode uma vida única, ter um potencial tão grande de múltiplas formas, porque é isso que também se identifica nessa linha desse olhar filosófico, que é uma vida una, porém com potencialidades múltiplas de realizações e dimensões. Então, Platão se questionou muito sobre isso, e aí mais informações, assim, trazendo mais filósofos, tem um filósofo chamado Sirihan, que ele traz o seguinte: então, se a vida é una, mas com possibilidades de múltiplas condições, de múltiplas formas, ele foi entendendo o seguinte: então, na verdade, a vida una é algo que é a essência da vida humana. Então, ele chama essa vida una de algo muito interior, muito nuclear, né? Muito no núcleo, muito da nossa origem, e que essa vida pode ser revelada através dos animais, da natureza, dos minerais, dos seres humanos, e mais ainda, e que ela se manifesta através da vida e da morte. E aí a gente vem, né, ele chama dessa dualidade. Então, a vida se manifesta através dessa dualidade. E aí, para a gente pode pensar assim, mas como assim, né? Vida e morte não são coisas excludentes? A gente está muito acostumada a conceitos excludentes, estanques, né? Muitas pessoas podem entender que vida e morte é algo irreconciliável. E, na verdade, o que esse filósofo, e meu olhar aqui é bem filosofia, e claro que eu vou dar as minhas contribuições pessoais também, mas o olhar de Sirihan, ele diz o seguinte: uma vez que a gente esteja falando da vida como a vida da essência, imagina assim, uma vida com V maiúsculo, né? Toda em negrito, toda grande, em caixa alta. A vida e a morte são apenas faces de uma única moeda. Eu falava sobre isso, se eu não me engano, na nossa quarta aula sobre o curso da morte. A morte não pode ser um tabu. Do quanto que, na verdade, a gente está falando de uma mesma proposta, até porque a vida una é infinita. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente fala com olhar filosófico, e eu vejo assim já um entrelaçamento com a sua fala, do Antônio, quando o senhor traz esse olhar religioso, de que, na verdade, é uma passagem, é uma continuação. E esse é o olhar também da filosofia clássica, e que eu acho um olhar muito, muito interessante e muito acolhedor para a vida humana, né? Entendendo que a gente tem essa complementariedade. E aí, Sirihan ainda preenche mais e traz mais um questionamento, dizendo: mas e qual é o sentido dessa manifestação da vida? Então, assim, a vida com V maiúsculo, que tem essas duas faces, vida e morte. Mas qual é o sentido disso? E aí, o que ele acredita dentro da teoria dele, dos pensamentos dele, é que, bom, se a vida em essência essa vida una, e a vida apenas uma manifestação prática, a vida aqui agora, né? Pulsando o coração, o entendimento de que, deixa eu só fechar aqui, que entrou aqui desculpa, o entendimento de que o processo evolutivo da vida humana se estabelece quando eu busco constantemente a minha evolução, busco a perfeição e busco a beleza, o belo. Ou seja, meu maior grau de consciência de mim mesmo é o grande sentido da vida para muitos filósofos, inclusive Sirihan. E aí tem uma outra visão também, quando aí pegando já o gancho de sentido da vida, né, como é que a filosofia enxerga. Aristóteles dizia que, eu não gosto de dizer dizia, não, né, acho que diz porque está tão vivo, tão presente todos esses ensinamentos. Ele diz que, na verdade, todas as coisas que existem, elas têm um sentido. O sentido delas é baseado na finalidade delas. No telos, do que é a origem, do que ela nasceu para existir. Então, por exemplo, eu estou com um copo de água aqui, então eu, nesse momento, estou com sede, e esse copo de água ele tem o sentido dele para matar a minha sede. Mesmo que, às vezes, os sentidos, né, ele acredita que seja um sentido curto, ou seja, você não precisa ter apenas, e aí já vou falar de uma visão pessoal também, a busca do sentido da vida
não necessariamente tem que ser algo, um chamado externo, algo que te conduz. Na verdade, não é um chamado externo, né? Ele é interno. E podem ser por coisas passageiras. Então, eu bebo essa água agora, esse copo, e esse copo cumpriu o seu sentido. A minha sede acabou, o copo está vazio. Né? Então, esse é um exemplo muito usado, inclusive, por muitos filósofos. Eu estou roubando um pouco, né, dessa analogia com um copo de água, mas é verdade. Né? Então, assim, essa reflexão que é trazida. Então, a proposta é pensar, dentro dessa tradição filosófica, de que maneira você consegue conduzir o teu caminhar da vida buscando essa perfeição e esse belo, buscando cada vez mais investigar as suas dúvidas, cada vez mais, talvez, sistematizar a sua existência, cada vez ficar mais consciente de quem você é nesse mundo. Né? Então, e aí tem uma outra forma também que eu acho que é interessante, eu queria compartilhar com vocês, meio que quase para fechar e passar a palavra para o Dom Antônio, senão me empolgo muito, que tem também uma linha de filósofos, são os sofistas, e que eles acreditavam, na verdade, no seguinte, que a verdade não existe. Não existe verdade. A verdade que existe é a verdade individual, ou seja, a minha verdade, a sua verdade, a sua verdade. E aí eu já deixo uma pergunta aqui. Qual é a sua verdade sobre a vida? Você que está assistindo a gente. Você para pensar nisso, né? Qual é a sua verdade sobre a vida? Qual é a sua filosofia de vida? Aproveitando que o tema é filosofia, qual é a sua filosofia de vida? E aí eu passo a palavra para o Dom Antônio, para continuar. E a gente pode fazer um bate-bola aqui também. Fique à vontade. Eu vou justamente partir de uma afirmação sua, né? Uhum. Que os seres vivos levam dentro de si uma busca de perfeição. E fazendo uma comparação, a mais bela pedra de diamante nunca será uma joia, um anel, um brinco, né? Se não houver uma transformação vinda de fora. Então, a mais bela pedra de diamante não se move por si mesma. Ela precisa de uma ação externa para se aperfeiçoar, embora seja já bela no seu estado bruto, mas os seres minerais são movidos por outros seres, mas não tem um movimento próprio, que parte de dentro de si, que tem como seres vivos, que eles possuem o princípio da vida e da vida em transformação, da vida em busca da sua plenitude por si mesmo. Você vê uma semente de sequoia, aquela semente tão pequena se transforma numa árvore gigantesca. E uma semente, né, de cebolinha, de salsa, se transforma também na sua plenitude, embora o tamanho seja mínimo, comparado com a sequoia. Mas os dois seres vivos se moveram por si mesmos, receberam desde fora, né, elementos que são necessários, mas não são os que movem, né, a semente a crescer. Então, os seres vivos, vegetais, animais, o ser humano, eles têm um princípio vital imanente, levam dentro de si o que lhes dá a vida e a vida em busca da plenitude própria de cada ser. Então, é o que se chama que viver é o modo dinâmico de ser. Viver é um modo dinâmico de ser, que não podemos aplicar para uma pedra bruta de diamante. Não pode ser que aquela pedra vive, porque ela não tem um modo dinâmico de ser. Ela tem um modo estático de ser que necessita de uma ação exterior para se aperfeiçoar, enquanto que os seres vivos não. Os seres vivos têm um modo interior dinâmico de ser. Por isso fala que a vida, do ponto de vista filosófico, a gente, mais do que falar a vida, a gente fala viver. Viver. Ter esse modo dinâmico de ser
que é, como você expressou muito bem, é uno. É uno. Você pega uma pedra de diamante bruta, se você parte ao meio, você tem duas pedras de diamante. Se você pega um ser vivo e parte ao meio, ele morre. Opa, congelou. Dom Antônio, acho que Congelou sua imagem... voltou. Voltou. Então, você faz isso com uma árvore. Você corta a raiz, ela morre. Você corta os galhos, que são parte desse desenvolvimento, ela cresce. Uhum. Então, o ser humano, a vida humana, né, é diferente da vida vegetal. A vida animal é diferente da vida vegetal. Se você corta um animal, ele morre. Você tira o coração, né, e não coloca outro no lugar, seja do animal, seja do ser humano, ele morre. Uhum. Então, esse modo dinâmico de ser, ele pertence a uma pessoa. E essa ação de crescimento, essa ação de transformação, vai deixando dentro de cada ser vivo, né, uma potencialidade de ser mais vivo, de ser melhor. Então, essa visão filosófica é muito importante. Pode ser que uma semente de sequoia, né, se autorrealiza só no momento que ela atinge a sua máxima altura. O ser humano, que já é humano desde o princípio, graças a esse princípio vital, né, ele também tem uma autorrealização. Necessita da educação, necessita da ajuda de outros seres humanos, mas é ele quem decide o que ele vai ser. Ele se autorrealiza, ele tem que chegar à sua plenitude humana. Por isso que a vida é movimento, ela é harmônica, ela é realizável, ela é perfeita. Perfeita por si mesma. O que não se dá no diamante, só se aperfeiçoa por uma ação, especialmente de um ser vivo, de um ourives, de um joalheiro, né? Então, essa visão filosófica é importante para a gente perceber a diferença entre um ser inanimado, como os seres materiais, os seres minerais, e os seres vivos, que se animam, cada um de acordo com o seu grau de vida, se animam desde dentro de si mesmos, e tudo faz com que toda ação reverte para o enriquecimento do próprio ser vivo, né? Então, é uma visão filosófica que nós devemos guardar, né, para não confundir os vários níveis de seres, né? Há seres minerais, mas há seres vivos, desde o mais simples vegetal até o mais complexo, que é o ser humano. Todos eles levam dentro de si o princípio da vida, que lhes dá esse dinamismo em busca de uma perfeição, que à medida que vão se aperfeiçoando, vão deixando dentro de si, né, riquezas inamovíveis, especialmente o ser humano. Né? Muito bem. Agora chega o seu tema preferido, no qual você tem a plena competência. Obrigada, Antônio. Pois é. Vamos falar, então, do olhar da psicologia, esse olhar para a vida da psicologia. E, assim, o que é a psicologia? Vou falar com as minhas palavras, assim, de uma forma coloquial e simples, eu entendo que é o cuidar da alma do outro, é cuidar das emoções, do coração, é estar disponível para descobrir essa outra vida una, né? essa essência do outro, esse olhar ímpar. E aí, quando a gente faz esse convite para a psicologia nessa conversa, é justamente por isso, porque a gente entende que quando a gente fala de vida no olhar da psicologia, a gente não está mais querendo aqui identificar o que é a vida, essencialmente. O ponto é, uma vez que eu tenho
esse presente, vou usar as palavras do Gilberto Martins, que escreveu, estou chamando ele de filósofo da vida, né? Esse filósofo Gilberto Martins, quando ele diz que a vida é uma dádiva. Então, uma vez que estamos aqui, temos o dom da vida, temos esse presente, fomos celebrados, brindados com esse presente. E, na verdade, assim, um parêntese agora, assim, não sabemos como é não tê-la, né? Então, o fato temos, e essa é a nossa única referência. E uma vez que nós temos, o foco não é na psicologia perguntar o que é, mas é o que eu faço com ela de novo, né? Uma vez que eu tenho, como eu vou pensar, agir, escolher e decidir? Como que eu cuido dessa vida? E esse é o olhar da psicologia perante a vida humana, a nossa existência. Então, se eu pudesse fazer uma analogia com a filosofia, por exemplo, fazer uma brincadeira séria, claro que a psicologia e a filosofia fazem muitos questionamentos e muitos que se entrelaçam são semelhantes. Mas se eu pudesse fazer uma pescaria, a filosofia faz quais perguntas fundamentais sobre a vida? É o quê e por quê? E se a gente fizesse um paralelo, fazendo já um paralelo com a psicologia, e pudesse fazer uma pescaria das questões mais marcantes sobre a vida, a pergunta é como? Para quê? Então, assim, esse é o convite, quando a gente vai falar um pouco da vida, é como que eu lido com que eu já estou aqui, Eu não pedi para nascer, ok que você não pediu para nascer, mas você nasceu. E aí, uma outra coisa, só um parênteses que eu preciso comentar, a Luciana Gama me chamou a atenção na resposta dela também, porque ela respondeu a nossa pergunta, nosso comentário, não pedi para nascer, ela botou assim, eu pedi sim. Ela disse, eu pedi sim, né? Mas foi só me chamou a atenção. Mas, na verdade, a gente não pediu para nascer. E nosso tema, ele instiga isso, ó. Tá aí, tá com você agora. Essa é a sua única referência de viver. E o que eu faço com isso? Eu enxergo como uma batata quente na minha mão, ou eu faço disso uma grande realização, e como o senhor disse na parte religiosa, eu contemplo a vida, eu influencio vidas, eu posso marcar uma sociedade, eu posso marcar uma geração, posso marcar, enfim, com os meus valores, com as minhas influências, com a minha contribuição como vida humana. Então, se a gente pudesse fazer essas duas separações, a psicologia traz esse olhar. Como eu vou lidar com a vida? Como é que eu escolho, o que eu escolho fazer? E tem uma frase de Sócrates que ele diz o seguinte, uma vida não examinada não vale ser vivida. E eu gosto muito dessa frase porque eu acho que é uma grande contribuição para a psicologia. Porque uma vida não examinada, uma vida não analisada, ela é uma vida levada. Entende? Assim, se eu não percebo, não fico consciente do que eu faço da minha vida, de como eu faço e para que eu faço, eu vou vivendo sendo tocado. E aí não me entenda mal no meu comentário, mas eu vou sendo tocado como gado. Porque o gado ele não escolhe, ele vai indo, né? Vai para cá, vem para cá e prende, como alguns outros animais também. Então, a proposta acho que dessa frase, que contribui muito na psicologia, é você escolher e entender como você vai viver. Entender que você é livre para escolher o que você quiser fazer. Que você não é vítima das circunstâncias. Eu gosto sempre de reforçar isso. E aí tem o meu olhar como especializando em logoterapia, que é a logoterapia de Viktor Frankl, que traz justamente esse olhar do sentido da vida, que fala justamente sobre o quanto somos livres e temos uma liberdade da vontade muito grande. Então, a psicologia, e aí, que bom assim que Viktor Frankl veio com essa contribuição muito humana, de olhar o outro nessa essência, nessa divindade que está no outro, de respeitar. Então, assim, eu entendo a psicologia, e aí é um olhar também, e aí eu me sinto em casa quando eu descobri Viktor Frankl, a teoria, porque eu me identifico com isso. Eu acho que a psicologia ela tem que olhar para o outro, não o problema do outro, mas a pessoa humana que está por trás daquela situação, aquela vida que pode estar em sofrimento, mas é por trás dos olhos e da dor e do sintoma que eu quero olhar. E o convite também é trazer esse olhar para a vida humana quando procura um psicólogo, por exemplo, de entender o que ele pode vir a ser. Quem é ele por trás daquele sintoma. Ele conseguir perceber
que ele é muito mais, né? Que ele tem a singularidade de uma vida una, mas ele tem a potencialidade mil, né? Somos indivisíveis, somos únicos, irrepetíveis, indivisíveis também, mas temos uma totalidade, né? Dimensões onde a gente vai influenciando e sendo influenciado, seja pela minha autobiografia, seja pelo que eu multiplico nas minhas relações. Então, esse olhar do como, né, do cuidado com o outro, né, do quanto que uma vida humana... Eu estou agora falando do consultório. Então, assim, a cada pessoa que entra aqui, seja no meu consultório virtual ou presencial, esse olhar de que entrou um universo novo que está me brindando com esse presente, de eu poder olhar para essa vida e, junto com a pessoa, com a dona da vida ou com o dono da vida, a gente investigar, trazendo um pouco da luz da logoterapia, a luz da filosofia, mas investigar, como você quer fazer com isso que está na sua mão, como você lida com o que você está vivendo. Então, esse olhar da psicologia é o tempo todo querendo pescar a pessoa humana, porque nós somos feitos de códigos e de elaborações, e o amor é uma mola propulsora da nossa vida. Então, não tem como a gente pensar na vida humana com o olhar da psicologia sem acreditar que não podemos mais viver anestesiados. E quando a vida não é analisada, não é examinada, a gente fica anestesiado, a gente não fica consciente. E a gente não pode mais permitir isso. O meu convite não podemos ser água parada. Sabe o que é água parada? Água parada que dá só coisa lá, né? Dá bichinho, enfim, não produz. Então, não podemos ser água parada. Meu convite, quando a gente fala sobre a psicologia, a gente precisa movimentar essa água, a gente precisa entender qual o caminho que a gente quer. E quando a gente fala de caminho, de talvez sentido também, não necessariamente é algo que você precisa... porque, parênteses, assim, algumas pessoas até entendem que tem um chamado e que encontram desde muito cedo uma missão de vida. Eu, particularmente, entendo que o meu trabalho, embora seja o meu trabalho profissional, ele tem um caráter de missão para mim. Mas muitas pessoas não encontram isso tão facilmente, né? Mas, na verdade, isso pode, às vezes, cegar, porque as pessoas são apressadas para querer esse sentido. E, às vezes, o sentido ele é encontrado numa conversa aqui, quando você encontra uma pessoa, nos pequenos momentos, nas pequenas situações, nas relações, e nas grandes também, até nas passageiras. Não precisa durar para sempre. Então, como você vai entender, né? Eu já falei sobre isso, eu vou repetir uma frase de Viktor Frankl, que se você não sabe o sentido da sua vida, você acaba agora de descobrir um. Você precisa encontrar o seu. E aí, de novo, nas pequenas e nas grandes coisas, não importa. O sentido ele é vivido na alegria, numa conquista, no sofrimento. Você consegue transformar um sentido de existência. Então, quando a gente fala desse como, dessa vida analisada, o convite não vamos mais ficar anestesiados. E aí, eu percebo assim, muitas pessoas negligenciando esse autoexame, porque dá trabalho, porque tem que ter coragem, tem que ter paciência, investir tempo, né? E muitas pessoas não querem muito fazer isso. E a psicologia vem fazendo essa pescaria de almas, mas faz também com muito respeito. Então, a psicologia olha para a vida humana com muito respeito, entendendo que se a pessoa não decidir fazer algum movimento, até porque entende essa liberdade da vontade, entende que nós somos livres para escolher os nossos caminhos, é muito respeitado. Então, se a pessoa não decidir, não quiser, não é legítimo. Então, não faz sentido. Então, o respeito, né, é muito grande. E aí eu me lembro, assim, fico pensando sobre a vida humana, o quanto que eu, às vezes, fico preocupada se a gente está entrando em extinção. Papo meio de doido aqui que eu estou trazendo, sabe? Mas, às vezes, eu fico preocupada com isso e vejo tantas bandeiras sendo levantadas de salve, né? As baleias, salve as tartarugas. Claro, todos esses salvamentos, esses apelos, essas solicitações, elas são legítimas, reais e fazem todo sentido. Mas, assim, tem até um comentário do Padre Zezinho que dizia: antes desses salvamentos, a gente precisa salvar os filhotes dos humanos. E aí é uma preocupação, porque eu fico pensando assim, a gente não está correndo o risco de ter uma extinção da espécie, quase que não sai a palavra.
mas sim de uma extinção de pessoas com dignidade humana, pessoas que queiram realmente buscar o seu valor, que queiram parar para se analisar, para não viver mais anestesiado. Então, eu tenho uma preocupação, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas muito resistentes, de estarem fugindo do seu próprio salvamento, né? Como se fosse a bandeira de salvar a sua própria existência, entendendo onde você pode chegar, entendendo quem é você, né, nas suas relações, o quão infinito você é como ser humano com os seus legados. Às vezes eu escuto assim, ok, vocês vão falar agora de vida, né? Falaram de morte, são coisas opostas. Não, não são coisas opostas. Porque até quando a gente pensa na morte, é importante pensar como é que eu vou viver. Então, de novo, né, aquela coisa que eu disse há pouco, são duas faces da mesma moeda. Como que eu decido não perder a minha espécie, não perder a minha especialidade de ser a Ana Paula, assim como o Dom Antônio de ser o Dom Antônio, e você que está me ouvindo, ser você. Às vezes a gente permite, não reconhece esse alto valor, e não só não reconhece, como de repente nunca soube. E a psicologia vem fazendo esse convite, né, de que cada um de nós somos exclusivos, somos únicos, e que merecemos sim parar para não mais ser tocado como gado, mas observar qual é a minha própria espécie, né? Dentro da minha própria espécie, Ana Paula, o que eu estou deixando ficar em extinção? É a minha alegria? É o meu dinamismo? É o amor que eu confio nas pessoas? Qual é o ponto que eu preciso salvar em mim? E a psicologia ela vem cuidando disso, trazendo esse olhar, porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, por conta do sofrimento, que as pessoas estão sofrendo muito, eu vejo algumas pessoas que decidem sofrer e não buscar esse autoexame, e aí vivem como se fossem. É como se eu visse pessoas mortas andando, mas pessoas mortas vivas fisicamente, entende? Então, eu fico muito. Esse assunto me toca, né? Quando eu falo de vida, é algo que eu trabalho, então, assim, para mim é muito forte, é muito vivo. Eu fico o tempo todo querendo entender de que maneira eu, enquanto psicóloga, representando agora esse olhar da psicologia, é claro que tem nomes incríveis da psicologia que contribuíram e vão contribuir muito para o nosso entendimento, mas aqui na minha mera simples olhar como psicóloga, eu fico pensando assim, como que uma vida que pulsa na minha frente, que eu enxergo, está precisando tanto perceber que ele está ficando em extinção dele mesmo. E a gente está, às vezes, eu vejo pessoas se perdendo de si mesmos, né? Então, a gente precisa estar mais em comunhão com a gente para entender quem a gente é. Então, acho que o olhar da filosofia para a vida é como você vive a vida que você tem. Você tendo pedido ou não pedido para nascer, o que você faz com ela? O que você for fazer com ela, se você para examinar, faz toda a diferença, faz uma grande diferença na vida. Então, esse é um olhar da psicologia que quase um apelo também, né? Eu fico assim, muito vívida, porque eu acredito efetivamente que a psicologia vem com um trabalho lindo e nesse momento de pandemia, inclusive, Dom Antônio, eu acho que a psicologia cresceu nesse olhar para a vida, para as vidas que estão dentro de casa, para as vidas que estão correndo mais risco, as vidas que se perderam, no sentido de não estão mais aqui nesse mundo, né, por conta do Covid. Então, eu acho que são vidas que precisam. A gente não pode desperdiçar, entende? Assim, eu fico vendo o quanto que a gente precisa o tempo todo, numa fala aqui, numa live, numa troca, trazer esse resgate, porque é muita coisa o que a gente é. Eu realmente acredito nisso. Nós somos muita coisa, mas não com um olhar presunçoso, não com um olhar metido, mas é muita coisa de essência, né? Do que a gente pode fazer de diferença, dos legados, do quanto a gente pode, dentro das nossas dores, encontrar a forma de ser mais feliz, de doer menos. Né? Então, é isso que eu queria trazer. E tem uma frase que eu queria trazer, duas últimas frases para começar já a concluir, falar um pouquinho de Freud. Vou pegar os óculos de novo. Freud, acho que a maioria aqui que está ouvindo deve saber, o Freud é o pai da psicanálise, foi o grande descobridor do inconsciente, então tem uma contribuição fenomenal na psicologia.
Então, eu queria trazê-lo aqui, já que representando a psicologia, e Freud disse o seguinte: a vida é bela, mas também pode ser muito cruel e difícil para algumas pessoas. Em algumas situações, por mais extremas e desesperadoras que possa parecer, devemos manter o pulso firme, o equilíbrio mental, pois esta é a melhor maneira de conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Então, independente da dor que você viva, do momento em que você está vivendo, eu estou te convidando a dizer o seguinte: ó, você não pediu para nascer, você não pediu para viver o que você está vivendo, mas a psicologia vem te dizendo o seguinte, dos psicólogos, né, e Viktor Frankl, que eu sou, né, apaixonada também, o quanto que você pode escolher dar a sua resposta diante disso, que depende de você entender a sua força interna, reconhecer os teus diferenciais para então ter mais. É como se você conseguisse encontrar uma mochila interna cheia de recursos, cheia de armas positivas para você lidar com a vida e você escolher qual resposta você quer dar para a vida. E aí eu vou concluir então com uma frase de Viktor Frankl que ele diz: eu não sou fruto do passado, eu sou fruto de uma mudança assumida e vivida com intensidade. Essa é uma frase de Viktor Frankl. Então, para concluir, eu digo assim, a psicologia ela reconhece cada vida como potencialidades, né, com potencialidades mil, traz o convite para que você entenda que você é importante, que a sua vida merece ser vivida de uma forma íntegra, coerente com o que você acredita, com discernimentos que você vai definir quais são, entendendo quais são as premissas que norteiam a sua vida, mas o ponto é, não seja água parada, não viva anestesiado. E a psicologia faz esse convite, e é basicamente isso. Essa é a psicologia aplicada à vida, ao meu olhar, nessa troca, que a gente entende que é uma troca também informal, coloquial, porém com muito carinho, e com o nosso embasamento profissional, teórico, enfim. E essa é a ideia. Dom Antônio, algum comentário sobre esse olhar da psicologia? Sim, eu vou agora unir os três olhares. Ótimo. O olhar religioso nos liga à origem da vida, que é Deus. Porque religião, a palavra significa religar, a sua origem etimológica. Religar, voltar à origem. Então, nós vimos que a vida é um dom. Deus é o Criador, é a origem da vida. A filosofia significa amor à sabedoria. Como você muito bem apresentou, né? Os filósofos perguntam o que é a vida, o porquê da vida. Quer dizer, essa sabedoria, saber o que é a vida e o porquê, nos faz amar a vida, né? E a psicologia, logos, quer dizer a verdade, conhecer a verdade interior, todas as forças psicológicas que cada um traz consigo para poder, né, viver esse dom, né, realizar com amor essa sabedoria de viver para chegar à sua autorrealização, à sua plenitude. Né? Vimos que cada ser vivo traz em si o que é e será. É uma semente, mas não será uma semente a vida toda. Será uma árvore, é um ser humano, mas não será um ovo, um zigoto, né? Um embrião. Mas será uma pessoa com as suas forças psíquicas, suas forças espirituais, será esse dom para a humanidade. Né? Então, é isso que nós devemos ver, que os três olhares se complementam. Indo à origem, a gente sabe amar a vida e realizá-la como um dom especial. Então, acho que são complementares os três olhares, não são olhares estanques, como se tivessem compartimentos, né? Mas são complementares. Exatamente. E aí eu reforço uma pergunta que eu fiz quando eu acabei a parte da filosofia, que é
Qual é a sua filosofia de vida? Deixo aqui para o pessoal que está assistindo essa pergunta. Quem quiser movimentar essa reflexão, qual é a sua filosofia de vida? O que é a vida para você? E como você está vivendo a sua vida? E aí vou acrescentar uma outra, né? Para quê e o que você quer com a sua vida? Que é o para quê, né? O que você quer? Onde você quer chegar? O que você quer se tornar? Quero que você pense sobre isso, você que está assistindo a gente. Para ter valido a pena, você precisa sair daqui pensando um pouco. Muito bem. Eu saio sempre pensando do que eu mesma digo, do que eu escuto do Dom Antônio. Eu gosto muito. Muito bom, Dom Por isso que Antônio. é um espaço de reflexão, é um espaço de reflexão e não uma aula clássica, né? Claro, claro. A gente chama de curso, mas na verdade é uma troca. É para a gente dar esse nome a esse encontro. Mas na verdade é um encontro onde a gente vai refletindo junto e vai trocando de forma simples, deixando o coração levar muitas vezes, trazendo um olhar técnico muitas vezes também, né? Como no caso da psicologia, a ideia e da filosofia, eu citei alguns nomes, mas a ideia não é trazer a técnica, mas é esse olhar, né? Nuances dessas linhas de pensamento. Muito bem. E aqui a gente encerra nosso primeiro dia, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, como a gente, quem quiser, como quiser chamar. E lembrando, então, que você pode concorrer a um sorteio. Se você quiser, vai lá no Instagram, @AnaPaulaPingarilho, coloca o seu arroba, que é do Instagram. Se você não tem nenhuma, você cria rapidinho uma conta, você coloca de alguém que você conhece, mas participa se você achar que é interessante, vai ser um prazer a gente se conhecer, trocar um pouco mais. Dom Antônio, muito obrigada por mais uma vez dividir essa sala aqui comigo. Muito bom todas as nossas trocas e todas as suas palavras, e eu sou muito grata. Como o senhor disse há pouco, as pessoas elas são celebradas ou brindadas quando alguém entra na vida delas, né? Então eu recebo esse nosso encontro na vida como um grande presente. Isso mesmo. E nos encontraremos no próximo mês. No próximo, isso. Dia 5 de maio. Dia 5 de maio. Escolhas na vida ou encalhar na vida, né? Isso mesmo. Que é o link que se fará com esse final da nossa reflexão de hoje. Então, muito bem. Até o próximo mês. Até o próximo. Até lá. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.